Quando a Bíblia fala, o próprio Deus fala. Por isso eu convido você a ouvir a voz de Deus por meio da exposição da Sagrada Escritura. Para isso eu convido a abrir a Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículos de 1 a 3. Essa é a passagem, a perícope, para a nossa meditação nessa noite. Lá no finalzinho, antes de Tiago, Hebreus, capítulo 12, versículos de 1 a 3. Hebreus 12, de 1 a 3, diz assim a Sagrada Escritura: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e o consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, obrigado pela tua presença entre nós. Obrigado pela ação do teu Santo Espírito no seio da igreja, produzindo vida, perdoando pecados, restaurando, edificando, transformando corações. Isso é fruto da tua graça. Nós cremos que o Senhor é um Deus real. Nós cremos que o Senhor fala conosco e por isso nós imploramos mais uma vez por tua graça. Senhor, venha ao nosso encontro, porque carecemos do teu perdão. Carecemos das tuas forças, nós estamos cansados, nós lutamos contra os nossos próprios pecados, contra as dores desse mundo, contra a agonia da vida presente. E o que será de nós se o Senhor não nos consolar, nos confortar, não nos encorajar, não nos dar alegria, não nos dar esperança? Portanto, tenha misericórdia, Senhor, tenha misericórdia do teu povo. Tenha misericórdia daqueles que precisam se arrepender dos seus pecados. Tenha misericórdia daqueles que estão sofrendo em suas famílias, no seu próprio corpo, na vida presente, angústias da vida aqui. Ó Senhor, venha ao nosso favor. Tenha misericórdia de nós, em Cristo Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Eu gostaria de propor para vocês uma proposição, que na verdade não é minha, mas é do próprio autor de Hebreus. E essa proposição diz o seguinte: abandone os seus fardos e olhe para Jesus, a fim de encontrar descanso para a sua alma. Vou repetir: abandone os seus fardos e olhe para Jesus, a fim de encontrar descanso para a sua alma. O que dizer? O que dizer para uma moça jovem, talentosa, esposa, mãe de um filho pequeno, que tem uma vida toda pela frente, mas que descobriu um câncer severo, com metástase, e que recebeu a notícia de que está em fase terminal e de que possui apenas pouco tempo de vida? O que dizer, irmãos? O que dizer para uma esposa que foi abandonada pelo marido com seus 3 filhos, estando numa situação difícil para cuidar dos seus filhos e sustentar a sua família? O que dizer? O que dizer para um pai de família que perdeu o seu emprego e agora se vê perdido e não tem condições de sustentar a sua esposa, de sustentar os seus filhos? O que dizer? O que dizer para filhos que ficaram órfãos, porque perderam os seus pais num terrível acidente? O que dizer para pessoas que sofrem, por pessoas que não mudam, e você ensina, investe a sua vida, mas os seus filhos não mudam, o seu cônjuge não mudam, e por isso essas pessoas sofrem? O que dizer?
O que dizer para alguém que deseja, sim, viver para a glória de Deus, mas muitas vezes se vê cometendo os mesmos pecados, e luta contra o pecado, mas parece que muitas vezes é fraco e se vê vencido pelos pecados? O que dizer para alguém que está cansado de fazer o bem? O que dizer? Esse texto nos traz uma resposta. Abandone os seus fardos e olhe para Jesus, a fim de encontrar descanso para a sua alma. É possível que essa seja a situação de alguns de vocês aqui hoje. Alguns que estão sofrendo, alguns que estão cansados, por vezes por conta dos seus próprios pecados, ou então por conta dos sofrimentos da vida presente, e o fardo parece estar pesado demais para carregar. O que fazer, irmãos? Abandone os seus fardos e olhe para Jesus, a fim de encontrar descanso para a sua alma. É exatamente essa afirmação do autor de Hebreus aqui nesse texto, especialmente porque ele faz essa afirmação num contexto em que muitos daqueles irmãos, os seus destinatários, estavam tentados a desistir de perseverar. A vida estava difícil, os sofrimentos, as perseguições, e por vezes parece que não vale a pena seguir a Jesus. Por vezes, o autor aqui de Hebreus, ele faz referência ao cansaço, ele faz referência ao desânimo. Se você ler essa carta, você vai ver que constantemente ele está encorajando os seus ouvintes. Inclusive, ao longo de todo o capítulo 11, que é um capítulo anterior, aquele famoso capítulo que fala sobre os heróis da fé, não é isso? Nós conhecemos bem esse capítulo 11, mas que na verdade são exemplos de pessoas que perseveraram, não por sua capacidade, não por sua autossuficiência, mas pela fé e pela promessa redentora do Evangelho da graça de Deus. Inclusive, se você voltar um pouquinho, você vai perceber que o autor de Hebreus, ele encerra aí o capítulo 11, dizendo que eles perseveravam, mesmo sem alcançar a promessa nesse mundo. Alguns eram cerrados ao meio, alguns eram perseguidos, mortos, martirizados, mas eles não desistiam da fé, e eles perseveravam, mesmo sem ver a concretização da promessa nesse mundo. Justamente por quê, irmãos? Porque a esperança deles não estava nesse mundo, mas a esperança deles estava em alguém maior do que esse mundo transitório. Ou seja, a única maneira de perseverar diante da dor, do sofrimento da vida presente, a única maneira de perseverar diante das angústias desse mundo é olhando para alguém mais alto, para alguém mais sublime e para uma realidade de uma promessa mais adiante. É por isso que ele inicia aí o versículo 1 dizendo: portanto, nós também. Essa expressãozinha nos obriga a voltar um pouquinho para entender o que ele estava falando, e era justamente isso. Ou seja, da mesma forma como esses homens e mulheres de Deus do passado, de Hebreus 11, nós somente seremos capazes de perseverar se nós olharmos para alguém maior do que esse mundo. Se nós olharmos para uma promessa que está além desse mundo transitório, se nós olharmos para Jesus. Por isso, meus irmãos, não existe outra esperança, não existe outra saída e outro caminho para nós que não seja: abandone os seus fardos, olhe para Jesus e encontre descanso para a sua alma. Por isso o tema do sermão dessa noite é uma pergunta que talvez você já tenha feito, ou quiçá você esteja fazendo nesse momento. A pergunta é: como? Como encontrar descanso para a alma cansada? Como encontrar descanso para a alma cansada? E esse texto nos dá uma resposta, e a primeira delas está aí no versículo 1. Esse texto nos ensina que para encontrarmos descanso para a alma aflita, cansada, nós precisamos, num primeiro momento, abandonar os nossos fardos. Abandone os seus fardos. Olha só o que diz o versículo 1.
Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, ou seja, Hebreus 11, todos esses homens do passado, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O autor de Hebreus está dizendo: não pare de correr, não pare de caminhar, não desista, persevere na fé, continue correndo a carreira que nos está proposta. O autor dessa carta aos Hebreus, é interessante que ele se coloca lado a lado com seus ouvintes, com seus destinatários. Justamente para quê? Para afirmar que existe uma luta inerente à vida cristã. Percebe que ele está usando a primeira pessoa do plural aí, não tem o nós? Ele se inclui nisso, porque, em outras palavras, ele está dizendo: não são apenas vocês que sofrem. Vocês estão sofrendo? Sim. Vocês estão cansados? Sim, mas isso não diz respeito apenas a vocês. Essa é uma realidade da vida presente. E todos nós que seguimos a Cristo sofreremos. E ele inicia dizendo: portanto, também nós. Justamente porque, para enfatizar que assim como os nossos pais, Hebreus 11, no passado, nós também enfrentaremos situações difíceis. O sofrimento é inerente ao mundo presente. Mas, assim como esses homens de Hebreus 11, nós somos chamados a perseverar, e a perseverar em fé, e continuar correndo, mesmo não obtendo a concretização da promessa. Ou seja, o céu não é aqui, irmãos. Se nós colocamos a nossa esperança de um céu na terra, nós seremos os mais miseráveis e infelizes de todos os homens. A nossa esperança está para além desse mundo. Por isso o autor exorta os seus destinatários a perseverarem na vida cristã, mesmo em meio ao cansaço. Mesmo em meio às aflições e o sofrimento. Eu sei que é difícil, mas nós não devemos parar de correr. Essa é a lógica do texto. E é por isso que ele usa aqui essa metáfora, a metáfora de uma corrida. Justamente para chamar os seus leitores, para quê? Para correr junto com ele a carreira que está proposta. Ele se inclui, ele se mostra condescendente, no sentido de que ele se compadece, ele também diz respeito ao sofrimento deles como sendo algo próprio do próprio autor. E se o próprio autor se compadece dos seus destinatários, o que dizer do próprio Deus que se compadece de nós? Então, o próprio autor, ele se vê aqui compassivo. Isso significa que correr a carreira é algo inerente à vida cristã. Todos os seguidores de Jesus devem correr essa carreira. Inclusive, essa palavra que foi traduzida aí por carreira, ela pode ser compreendida como uma luta. E o vocábulo original tem exatamente o mesmo radical de agonia. Sabe agonia, quando está agoniado? Então, carreira é agonia. Então, em outras palavras, o autor de Hebreus está afirmando que assim como os homens de Deus do passado, essa nuvem de testemunhas, todos os seguidores de Jesus passarão por um caminho de agonia. Essa é uma realidade da vida presente. Nós iremos sim sofrer perseguições, tentações, provações, sofrimentos. Todos nós estamos sujeitos a isso. Como seguidores de Jesus, o próprio Senhor Jesus afirmou que ainda existe uma cruz para carregar. No mundo tereis aflições. Teremos que trilhar a nossa via crucis até a morte. O monte da caveira nos aguarda, irmãos. Todos nós temos uma cruz para carregar e todos nós estamos caminhando para o fim da vida aqui nesse mundo. E se você fizer uma leitura do capítulo anterior, vai ficar muito claro para você que a nossa esperança não deve estar nessa vida transitória que nós estamos vivendo hoje. Se a nossa esperança estiver ancorada nessa vida terrena, nós estaremos perdidos, a tristeza vai dominar os nossos corações, nós não teremos esperança, porque esse mundo não é capaz de suprir a esperança diante dos sofrimentos e do cansaço da alma. Ele não é capaz.
você pode buscar no pecado, você pode buscar em si mesmo ou em qualquer outro lugar, mas é insuficiente. Os nossos irmãos do passado, eles só puderam continuar sendo perseverantes, mesmo sofrendo, mesmo sendo perseguidos, mesmo sendo cerrados ao meio. Por quê? Porque a esperança deles estava para além das dores e do pecado do mundo presente. Então não olhe para o pecado, não olhe para o sofrimento, não olhe para as dores, mas mude o seu olhar, fixe o seu olhar em Jesus. Percebe o movimento do texto? Esses homens do passado, eles continuaram perseverantes, por quê? Porque eles olharam para um lugar mais adiante, para um lugar acima, para uma promessa superior. Por quê? Porque eles tiveram fé e eles confiaram na promessa. E o próprio autor se inclui ao chamar os seus ouvintes para trilhar essa via crucis, reservada para cada um de nós. Eu sei que pode parecer um pouco pesado, nossa Danilo, mas eu vim na igreja domingo para ouvir que a gente vai sofrer. Mas meus irmãos, muitos na tentativa de vender uma ilusão, acabam criando um falso cristianismo de um céu na terra. O próprio Senhor Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. O próprio Senhor Jesus não esconde a realidade dos sofrimentos inerentes à vida presente, mas Ele chama os seus ouvintes, é o que o autor está fazendo. Ele chama a todos nós para correrem com perseverança a carreira que nos está proposta. E a primeira implicação disso, para correr essa carreira, é lançar fora o peso. Lançar fora o pecado que tão de perto nos rodeia, a fim de correr essa luta, essa carreira que está posta diante de nós. Então repare que o texto não diz lançar fora o peso do pecado. Vocês estão comigo? O texto diz isso, lançar fora o peso do pecado, amém? Não, repara aí. O texto diz, desembaraçando de todo o peso e do pecado que nos assedia. Percebe que são duas coisas diferentes? Então isso significa que tanto o pecado, quanto os nossos fardos que nós carregamos, muitas vezes, desnecessariamente, são um empecilho que nos atrapalha de corrermos, de sermos perseverantes diante das agonias da vida. Por vezes nós sofremos por causa dos nossos próprios pecados, mas por vezes nós sofremos por coisas que não competem a nós, que não diz respeito a nós, e todas essas coisas são um empecilho para que a gente corra essa corrida. Percebe aí o que o autor diz? A vida cristã exige perseverança, exige mortificação de pecados, exige fé, mesmo em meio aos sofrimentos da vida. Meus irmãos, por vezes, o que nos atrapalha não são nem os pecados que nós devemos abandonar. Isso aí é óbvio, isso aí é evidente. O pecado ele vai funcionar como algo que te puxa para baixo, que pesa. Enquanto você amar mais o pecado do que a Deus, será impossível de correr essa corrida. Mas não são apenas os nossos pecados. Outras vezes, não são necessariamente os pecados, mas eu penso que o autor aqui, ele tem em mente o que ele vai afirmar lá no final do versículo 3, e em outras partes da carta, que é o quê? O cansaço inerente aos próprios sofrimentos da vida. A fadiga que nos faz desmaiar em nossas almas. Por vezes nós estamos fadigados. Às vezes não é nem por conta dos nossos pecados, mas é por conta dos sofrimentos da vida presente. Porque sofrer dói, irmãos. Sofrer pesa, machuca. Às vezes é o peso dos nossos próprios pecados. Por vezes é o desejo de fazer o bem e falhar. Cá entre nós, quantas vezes nós não queremos fazer o bem, mas quando a gente se dá conta, a gente está com aquele peso do velho homem amarrado nas nossas costas. O próprio Paulo, ele experimentou isso. Ele diz, o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço a todo instante. Aí no original é como se ele estivesse gritando, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Sabe o que é o corpo da morte? É um defunto amarrado nas costas. Imagina você andar com um defunto amarrado nas suas costas. Para onde você vai, está lá o mal cheiroso, né?
É isso. É o corpo da morte. Por vezes nós queremos fazer o bem, e a gente sabe, a gente tem que ser como Jesus, a gente quer agir como Jesus, nós queremos ser maridos como Jesus, filhos, pais como Jesus. Você se esforça para ser uma esposa que reflete Jesus na sua vida, mas por vezes você se vê cometendo os mesmos pecados que você mesmo condena. E essas coisas pesam. As limitações físicas, as doenças, o cansaço de sofrer, o cansaço de fazer o bem, o cansaço das pessoas que não mudam. E nós ensinamos, e nós aconselhamos, e nós caminhamos juntos, e as pessoas não mudam. A fadiga de sofrer, muitas vezes, inocentemente. E esse cansaço nos puxa para baixo, diante da maratona que nós temos pela frente. E a gente se vê estagnado. Tanto o cansaço por conta dos nossos pecados, quanto os sofrimentos da vida presente, muitas vezes são como uma mochila de pedra que nós carregamos nas costas. E parece que a gente já acorda cansado e tem que carregar aquele fardo para cima e para baixo. E essas coisas roubam de nós a nossa alegria. Essas coisas roubam de nós a nossa esperança. E quando a gente se dá conta, parece que Deus está distante. Já não tem mais desejo de vir à igreja, de servir ao Senhor, de orar, de ler a Bíblia, de servir os irmãos. Parece que a vida está em preto e branco. E da mesma forma como pessoas que quando estão na prática do pecado, automaticamente vão sentindo o desejo de deixar de ir para a igreja, não é assim? Não faz isso, não estou aconselhando a isso, né? Mas começa a praticar o pecado, é só questão de tempo, você já não quer mais estar na igreja. As coisas de Deus começam a ficar chato, é ou não é? Orar, ler a Bíblia. E da mesma forma, homens de Deus, irmãos, mesmo homens de Deus podem se cansar de fazer o bem. Mesmo homens de Deus podem se cansar de serem perseguidos. Um exemplo claro disso é o profeta Elias. Lembra disso? Que por fazer o bem ele foi perseguido, e por ser perseguido ele desejou a própria morte. Nós não temos outra opção que não seja correr a corrida que nos está proposta. E essa corrida que nos está proposta não é um tapete vermelho, irmãos, mas é um caminho da cruz. E esse peso nas costas, muitas vezes, faz com que esse caminho se torne ainda mais difícil. E da mesma forma, talvez você esteja apegado aos seus pecados, imaginando que os seus pecados vai dar para você o alívio que você deseja. Doce ilusão. Doce não, triste. Né? Triste ilusão. Você confia nos pecados como se eles fossem capazes de te dar alívio. Na verdade, a sua alma está cansada. E o pecado é um ansiolítico mentiroso que vai te afundar cada vez mais e vai te deixar cada vez mais cansado. E você imagina que o pecado vai dar o alívio que você deseja, mas a realidade é que quanto mais você confiar no pecado, quanto mais você se entregar ao pecado, mais ele vai te prender em seus tentáculos, como um monstro com as suas garras. Inclusive, a ideia no texto original aqui, que foi traduzida por tenazmente nos assedia, não é isso? Tem a ideia de algo que está em volta, algo que nos rodeia. Então imagina o pecado que tenazmente nos assedia, sabe aquele polvo? Né? Ou então a jiboia que antes de matar a presa ela vai se enrolando, já viu isso? Então o pecado é isso, essa é a ideia, é o pecado que está em volta, e ele vai te prendendo com seus tentáculos, e ele te coloca algemas nos seus pés, nas suas mãos, e quando você se dá conta, você está amarrado, você não tem condições de correr. Então deixa de confiar no pecado, como se ele fosse te dar alívio, é mentira, o pecado não pode suprir a necessidade de alívio da nossa alma. Mas talvez você esteja se sentindo cansado demais para correr, porque você tem carregado o peso de uma culpa que você não deveria carregar. O peso de querer mudar o coração das pessoas, mesmo sem ter capacidade para isso. O peso de se cobrar
por algo que o próprio Deus não exige de você. É aquela famosa síndrome do herói. É claro que nós desejamos que as pessoas mudam, mas definitivamente nós não temos o poder de mudar o coração de ninguém. Às vezes o peso da disciplina do Senhor, o peso das provações, o peso das lutas, do sofrimento, a ideia do autor é de que existe a luta contra o pecado, ele fala disso aqui no versículo 1, fala no versículo 4. Existe a disciplina do Senhor, ele vai falar sobre isso no versículo 5. Existe a perseguição por causa do Evangelho, ele fala disso em todo o capítulo 11. Ou seja, são pecados que nós cometemos e eventualmente são coisas que não são necessariamente pecado, mas que todas elas são potenciais desanimadores para fazer a nossa alma estar cansada. E se nós olharmos para essas coisas e deixarmos de olhar para Jesus, nós enfraqueceremos, desmaiando em nossa alma, é o que diz aí no versículo 3. As nossas mãos estarão decaídas, os nossos joelhos trôpegos, é o que diz aí no versículo 12. Isso significa que o caminho em si, ele já é muito desafiador, irmãos. Mas ele é muito mais difícil de trilhar quando nós estamos com um fardo amarrado nas nossas costas para correr a carreira que está diante de nós. Talvez essa seja a sua realidade nessa noite. Você sabe que tem um caminho para trilhar, que exige fé, que exige perseverança, mas você sente como se tivesse uma mochila de pedra amarrada nas suas costas. E nós só temos condições de trilhar esse caminho se nós olharmos para Jesus. Muitos de vocês talvez já tenham ouvido sobre o famoso John Bunyan, o puritano John Bunyan, pregador batista inglês. John Bunyan foi preso por se recusar a deixar de pregar o Evangelho. Ele não cometeu nenhum pecado, mas ele foi perseguido e preso injustamente, porque ele não queria deixar de pregar o Evangelho. E ele ficou, irmãos, 12 anos numa prisão em Bedford. E do seu lado ali, muitas pessoas presas. E ele estava diante de uma situação em que nós poderíamos dizer que ele carregava vários fardos pesados. Ele tinha uma esposa doente. Ele tinha 4 filhos, sendo que um desses, uma filha, era cega. A família vivia uma pobreza extrema, oposição política, oposição religiosa, nenhuma garantia de sustento para sua família. E ele pensava, o que vai ser da minha família se eu morrer aqui nessa prisão? Imagina os fardos que esse homem tinha para carregar. E Bunyan, ele descreve na sua autobiografia um conflito interno, era uma luta que ele enfrentava, e ele sentia a dor de ter que deixar a sua família, especialmente a sua filhinha Mary, que era cega de nascença. Era um fardo emocional, humano, legítimo, quase que insuportável, e tudo isso era uma tentação para que ele abandonasse a carreira. Esse é John Bunyan. Mas vocês sabem, vocês conhecem a história, no meio dessa agonia, desse sofrimento, Bunyan percebeu que ele tinha um fardo que ele precisava abandonar, o medo da perda, o medo da dor, o medo da morte, e ele resolveu entregar tudo isso diante da cruz do Senhor e seguir adiante. E ele conta que depois dessa decisão, ele conseguiu caminhar de maneira mais fiel e de uma maneira mais eficaz. Então ele permaneceu firme, mesmo nas aflições. E vocês sabem a história. Foi ali que ele escreveu o famoso livro mais lido depois da Bíblia em todo o mundo, O Peregrino. Que conta justamente uma metáfora de um crente que abandona um fardo para correr uma carreira. É por isso que, assim como aquela famosa cena do peregrino, John Bunyan, apenas quando o peregrino, ele olha para a cruz, para aqueles que já leram o livro ou já assistiram o filme, imagina um peregrino, alguém que está ali caminhando, um cristão, com um fardo enorme, uma mochila enorme amarrada nas suas costas, e é somente quando o peregrino olha para a cruz, que aquele fardo amarrado nas suas costas começa a se soltar, e ele pode correr em direção ao seu Salvador. Não sei, talvez o Bunyan tivesse com Hebreus 12 em mente, quando ele escreveu esse trecho do peregrino.
Meus irmãos, diante dos sofrimentos, das aflições, do cansaço, nós devemos abandonar o peso dos nossos fardos aos pés da cruz e olhar para Jesus. E essa é justamente a segunda implicação dessa corrida. Abandone o peso e olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Olha só o que diz o versículo 12, acompanhe comigo na sua Bíblia. Olhando firmemente para o autor e o consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está assentado à destra do trono de Deus. O autor de Hebreus aqui, ele utiliza um verbo que é um subjuntivo hortativo. Eu sei que é um palavrão, mas qual que é a ideia? É um verbo que tem um sentido de uma exortação suave, quase como uma ordem. E essa ordem, ela inclui algo que é inerente à vida cristã. E a exortação, a ordem é o seguinte: corramos, não é isso? Então o autor de Hebreus, ele está usando esse verbo, que é quase como uma ordem, para os seus destinatários, os seus leitores, e a ordem é: corramos o caminho de luta e agonia que é inerente à vida cristã. Então persevere, não desanime, continue correndo. Aí você pergunta para o autor de Hebreus, que a gente não sabe quem é, né? Tá, mas e aí, como que eu faço isso? Como que eu posso correr com perseverança essa corrida que está diante de mim? Então, para isso, ele utiliza dois particípios aqui, que são implicações. O primeiro deles é, como nós vimos, desembaraçando-nos de todo o peso. Então, a primeira resposta do autor de Hebreus é: coloque os seus fardos aos pés da cruz. E o segundo particípio aqui é olhando para Jesus. Então, são duas coisas para correr a corrida. Vocês estão comigo? Então, qual que é a ordem? Corramos a corrida, certo? Tem duas implicações para que isso aconteça. Primeiro, abandone os seus fardos. Segundo, olhe para Jesus. Mas tem um detalhe. O texto não diz apenas olhando para Jesus, mas, eu não sei como está na sua tradução, mas ele diz olhando firmemente para Jesus. O autor utiliza aqui um vocábulo, uma palavrinha, que tem a ideia de desviar-se de uma coisa para olhar para outra, para se concentrar em outra. Então não é apenas um olhar, mas é um olhar fixo, é um olhar atento. Inclusive, não sei você, né? Você deu uma lidinha aí, né? Mas ao ler esse texto já me veio à mente aquele famoso episódio do apóstolo Pedro. Lembra disso? Quando ele olhava para Jesus, ele caminhava sobre as águas. Mas, ao desviar o seu olhar de Jesus, ele começa a olhar para a tempestade. E a consequência disso, ele começa a afundar. Então, o verbo aqui, a palavrinha que o autor utiliza, tem a ideia de tirar o olhar de algo e se concentrar em outro. Por isso que o movimento do texto é um movimento de nos colocar diante da cruz, com os olhos fitos em Jesus. Percebe o movimento do autor, que também é um pregador? Inclusive, muitos estudiosos defendem que a Epístola aos Hebreus, ela possui uma característica muito peculiar, que é uma espécie de sermão. Você tem gêneros literários e você tem subgêneros. Então, Hebreus ele tem uma característica de ser praticamente um sermão, que é dividido entre exposição, exortação, exposição, exortação. E por isso o autor ele utiliza vários recursos estilísticos, como se ele estivesse pregando um sermão. E é o que ele faz aqui. Aqui é como se ele estivesse colocando os seus leitores diante da cruz. Percebe isso no texto? O autor de Hebreus está pegando os seus leitores e está conduzindo eles até um lugar. E qual é esse lugar? Diante da cruz. Olhe para Jesus. E eu gostaria de propor esse mesmo movimento para você hoje. O que você pensaria se o Senhor Jesus estivesse exposto agora diante dos seus olhos? O que você pensaria, irmãos?
Faz esse movimento comigo, assim como o autor de Hebreus. Eu sei que você tem os seus sofrimentos, eu sei que você tem o seu cansaço, eu sei que você tem enfrentado lutas e dificuldades, mas faz esse movimento comigo. Imagina que você está agora diante da cruz, o nosso Senhor Jesus crucificado diante dos seus olhos. Imagina se você vivesse, em Jerusalém, na época de Jesus, e você estivesse acostumado a caminhar pelas ruas de Jerusalém, e você ouviu falar de um rabi que fazia milagres, que pregava que havia chegado o reino de Deus, e no período da Páscoa, um período em que a cidade estava lotada, um período de muita agitação na cidade, quando a maioria estava celebrando, você percebe uma movimentação diferente na cidade. Mas tem alguma coisa diferente aqui acontecendo. Então você corre para ver o que está acontecendo, e bem diante dos seus olhos, você vê a cena da crucificação. Jesus está carregando uma cruz, até chegar no lugar onde ele será executado, no Monte da Caveira, no Gólgota. Aquele mestre, conhecido por fazer o bem, aquele mestre conhecido por curar enfermos, por amar, por valorizar as criancinhas, aquele mestre que ensinava o amor, que ensinava sobre o perdão, sobre dar a outra face. Agora esse mestre está despido, ele está sendo ridicularizado, humilhado, pregado no madeiro e exposto para que todos vejam a sua vergonha e o seu sofrimento. O Gólgota ficava na frente de uma rua muito movimentada, era um monte onde as pessoas passavam. E muitas vezes a gente vê essas imagens de Jesus com um pano branco, não existia aquilo, irmãos. Imagina que o Senhor Jesus, ele está nu, exposto diante das pessoas, e diante daquele injusto sofrimento, da enorme humilhação do Senhor Jesus. Eu pergunto para você, o que você pensaria sobre os seus próprios problemas? O que você pensaria sobre os seus sofrimentos e as suas aflições? Percebe que é exatamente esse o movimento do autor de Hebreus. Ele está propondo, olha, venha comigo. Veja uma cena, e ele leva você até o Gólgota e fala para você, olha, erga os seus olhos e olhe para Jesus, olhe para o vitupério, olhe para o Cristo crucificado, olhe para Jesus e veja o seu sofrimento. Mas não apenas isso, olhe para Jesus e veja a razão dele voluntariamente ter se entregado para morrer em nosso lugar. Ou seja, ele não precisava morrer por nós. O Senhor Jesus não cometeu pecado algum. A razão de Jesus estar sofrendo na cruz é o amor dele por nós. Olhe para a obra da cruz. Olhe para o autor e consumador da fé. É isso que o autor está querendo dizer. Olhe para Jesus, mas não veja apenas o sofrimento de Jesus, mas veja o significado de Jesus estar pregado naquele madeiro. Ele veio para nos salvar. Ele veio para cumprir o plano de redenção, esse plano que foi estabelecido antes da fundação do mundo. O Senhor Jesus não fez caso da vergonha que ele estava sofrendo, mesmo sem merecer. O Senhor Jesus é o Filho de Deus, é o Deus encarnado. Ele poderia dar uma ordem, e ele teria descido da cruz, ou teria vindo legião de anjos para defendê-lo, mas ele se entregou voluntariamente. O sentido do que foi traduzido aí por em troca da alegria, esse em troca tem a ideia de ante, é o contrário da alegria, no texto. Então a ideia de ao contrário, justamente para enfatizar que Jesus não escolheu o caminho mais fácil, que não exigisse sofrimento, pelo contrário, ele escolheu sofrer, ele escolheu se entregar por nós, e a razão disso é o seu amor por nós. Ele voluntariamente se entregou, e ele suportou o sofrimento, para cumprir o seu plano, estabelecer
a sua aliança através do seu sangue. Em outras palavras, é como se o autor de Hebreus estivesse dizendo que existe sim um caminho de sofrimento na vida cristã. Não vamos negar isso. Essa é uma realidade. Mas nós não sofremos sozinhos. E o nosso sofrimento não é em vão, irmãos. O sofrimento de Cristo, ele é tanto redentivo, pactual, quanto também condescendente, ou seja, na cruz o Senhor Jesus, ele cumpre a nossa salvação, mas ele também demonstra o seu amor por nós, ao sofrer por nós e conosco. Isso significa que o seu sofrimento na cruz, ele é cruciforme, no sentido de que ele nos apresenta um exemplo, um modelo a ser seguido. E quando nós olhamos para a obra da cruz, nós contemplamos a vitória sobre o sofrimento. É o que pode ser observado aí pela expressão, assentado à destra do trono de Deus. Meus irmãos, você pode ler isso e falar, legal, Danilo, assentado à destra do trono de Deus. Não, peraí, eu acho que você não entendeu. Sabe o que significa essa expressão, assentado à destra do trono de Deus? Significa que Jesus é vitorioso, irmãos. Significa que ele venceu a morte, que ele venceu o sofrimento. Significa que a cruz não pôde detê-lo. Significa que Jesus não foi vencido pelo sofrimento, mas o sofrimento, por mais real, por mais difícil que ele seja, ele não tem a palavra final. Isso significa que todas as dores desse mundo são por enquanto. Todas as tristezas que nós podemos sofrer nesse mundo são por enquanto. São uma breve e momentânea tribulação. Por quê? Porque Cristo venceu a morte. Porque Cristo venceu o sofrimento. E por isso nós não mais sofreremos eternamente. O sofrimento não tem a palavra final. Por isso, alma cansada, levanta. Existe graça, consolo, esperança em Jesus. O cansaço desse mundo é por enquanto, irmãos. Assim como os israelitas, que eram curados quando olhavam para a serpente que Moisés levantou no deserto e achavam salvação, alívio, descanso, esperança. Da mesma forma, nós devemos olhar para Jesus. É esse o movimento do texto. Como aquele famoso poema, Ó Fronte Ensanguentada, não sei quantos já ouviram sobre esse poema, que é baseado numa meditação de Bernardo de Claraval, que fala justamente sobre isso, sobre contemplar Cristo na cruz, ó fronte ensanguentada. Esse poema que inclusive se tornou um dos hinos mais famosos da tradição cristã, de Sebastian Bach, que é a paixão de Sebastian Bach. E o hino inteiro é construído justamente com essa motivação, de contemplarmos o Cristo crucificado. E o eu lírico ali do poema, ele olha para a face ensanguentada de Jesus. Não sei, mas talvez o autor estivesse pensando em Hebreus 12. Por quê? Porque é o mesmo movimento do texto. A face de Jesus ferida, esmagada. E responde aqui em arrependimento e amor, é a ideia do texto. Então, por exemplo, um trecho diz o seguinte, ó fronte ensanguentada, ferida pela dor, de espinhos coroada, marcada pelo horror. Senhor, teu sofrimento conforta o coração, por teu cruel tormento, obtendo salvação. E se na dor pungente meu coração tremer, vem tu, Jesus clemente, lembrar-me o teu sofrer. O que são os nossos sofrimentos, comparado com aquilo que Cristo experimentou na cruz do Calvário? Meus irmãos, as provações, as perseguições, as angústias, os sofrimentos são inerentes à vida cristã. E todos nós trilharemos um caminho de dor, de agonia, de sofrimento. E o nosso único consolo e a nossa única esperança consiste em olhar para Cristo e o seu sofrimento no nosso lugar. Olhar para a vergonha de Cristo, a vergonha a qual ele foi voluntariamente submetido.
ele foi insultado, ele foi cuspido, ele foi ridicularizado, ele foi levantado nu, e a sua vergonha foi exposta diante dos homens, no alto de uma rua, para que todos vissem a sua nudez, e ele morreu como um malfeitor, irmãos, mesmo sem ter cometido pecado algum. Deram vinagre para ele beber. Aí você pode ler isso e falar, mas eu acho que é um vinagre parecido com esse que a gente usa para cozinhar. Não. O vinagre era a asepsia da época, irmãos. Não existia papel higiênico. O vinagre, junto com uma esponja, é o que as pessoas usavam para se limpar, depois de usar o banheiro e fazer as suas necessidades. Foi vinagre que ofereceram para Jesus, que estava nu, pendurado no madeiro. O nosso Senhor Jesus sabe o que é sofrer. Você não está sofrendo sozinho. O Senhor Jesus sabe o que é padecer. Sabe o que é passar por ignomínia, por vergonha. Sabe o que é ser ridicularizado, perseguido. Ele sabe o que é perder alguém que ama. Ele sabe o que é sentir as dores das limitações físicas. Ele sabe o que o pecado é capaz de fazer, entristecer as pessoas e destruir os homens. Ele sabe. Ele passou por todas as consequências disso. Mas a boa notícia é de que ele venceu. Meus irmãos, a morte morreu, a vergonha foi envergonhada. Olha que irônico. O pecado que prendia, ele foi levado cativo, irmãos. Essa é a vitória de Cristo na cruz. O reino de Satanás foi destronado, porque Jesus venceu. Jesus venceu a morte, ele venceu o diabo, ele venceu o pecado. E ele está sentado à destra do Pai nas alturas. É isso que significa esse texto que você acabou de ler. Significa a vitória, irmãos. A vitória de Jesus. E é justamente por isso que existe esperança para você. Existe esperança para você, pecador. Se você se arrepender dos seus pecados, existe graça no sangue de Jesus. Você tem ideia do que é isso? Nós, malfeitores, podemos ser perdoados, irmãos. Existe graça, existe consolo, existe esperança. Talvez você esteja cansado, talvez você esteja fadigado na sua alma, como diz o versículo 3. Suas mãos estão decaídas, seus joelhos trôpegos, como diz o versículo 12. Sabe qual é o conselho de Deus, da palavra de Deus para você nessa noite? Abandone os seus fardos e olhe para Jesus, a fim de encontrar descanso para a sua alma. E é o que ele diz no versículo 3, Cristo é a esperança para a alma cansada. Olha só o que diz o versículo 3, considerai, pois, atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Olha só, a necessidade de olhar para Cristo é grande, você já percebeu aí? Porque ele fala sobre isso no versículo 2, a gente acabou de falar sobre isso, versículo 2, o autor afirmou que nós devemos olhar para Cristo, e não apenas olhar para Cristo, mas olhar firmemente para Jesus, o autor e o consumador da fé. Mas para isso ele utilizou um particípio, que depende de uma outra ação, que é a ação de correr com perseverança. Então você corre com perseverança. Como? 2 particípios. Abandonando os seus fardos e olhando para Cristo. Mas agora, é como se ele repetisse o que ele acabou de afirmar, não é? Você não teve essa impressão? Mas agora, ele já não utiliza mais um particípio, agora ele está usando o imperativo mesmo, é uma ordem expressa. Ele diz, considerai aquele que suportou a oposição dos pecadores contra si mesmo. Considerar não é apenas olhar, mas é pensar pensar a respeito. O Senhor Jesus e a obra da cruz deve ser o padrão referencial durante toda a corrida da vida cristã. Então essa é a ideia, nós necessitamos olhar para Cristo mais do que qualquer outra coisa. Olha a ênfase do texto,
olhe para Cristo, considerai a Cristo. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção para a ênfase que o autor dá para a palavrinha suportou aí. Repara aí no texto. Suportou a cruz, versículo 2. Suportou a oposição dos pecadores, versículo 3. A ideia é justamente apresentar o sofrimento de Cristo como um consolo para aqueles que também devem o quê? Suportar os seus próprios sofrimentos. Percebe o que o autor está fazendo aí? A motivação dele é pastoral. Isso significa que a motivação do autor de Hebreus é uma motivação pastoral. E isso explica a parte B do versículo, que é o propósito. Por que ele está falando isso? Qual que é o propósito? Olha aí a parte B do versículo. Para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. Vocês precisam suportar algo. Vocês precisam suportar o sofrimento e correr a corrida com fé, com perseverança. Mas a única forma de você suportar o sofrimento é através daquele que suportou em seu lugar. Esse é o propósito do autor. Apresentar consolo, fortalecimento para aqueles que estavam desanimados de correr a carreira. Inclusive, alguns estavam sendo tentados a abandonar a vida cristã e retornar ao judaísmo. Vocês lembram, já teve uma exposição de Hebreus aqui, ele fala sobre o sacerdócio de Jesus, ele está falando para um auditório judaico, de judeus. Então, eles estavam acostumados com o judaísmo e alguns estavam sendo tentados a voltar às práticas do judaísmo. Justamente para quê? Para evitar o sofrimento inerente à vida cristã. Então, a motivação do autor de Hebreus é uma motivação pastoral. E de forma pastoral, o autor apresenta a única maneira de encontrar descanso, a única maneira de encontrar forças para trilhar o caminho do sofrimento é olhar para Jesus e para a obra da cruz, para que eles não ficassem cansados, ao ponto de desmaiar em suas almas. Eles deveriam olhar para Jesus, considerar a obra da cruz. E ao mesmo tempo em que esse texto nos apresenta aqui a possibilidade de um crente em Jesus ficar cansado, então isso aqui está claro no texto, todos nós estamos sujeitos a isso, mas ao mesmo tempo ele também nos apresenta a verdadeira esperança que nós temos ao olharmos para o Senhor Jesus e para a obra da cruz. Meus irmãos, a realidade é que assim como as provações e os sofrimentos, eles são reais, eles são inerentes à vida cristã. Isso significa que nós sempre seremos tentados a olhar para as aflições e tirarmos os olhos de Jesus, mas ao mesmo tempo, o consolo de Jesus é real. A esperança que há em Cristo é real. Existe uma esperança em Jesus. Assim como Pedro, quando nós olhamos para a angústia, para a tristeza, para o medo, para a dúvida, a nossa tendência é afundar. Os fardos ficam pesados demais. E se nós não voltarmos os nossos olhos imediatamente para Cristo, nós desfaleceremos. Essa é a linguagem do texto. Desmaiaremos em nossas almas. Por isso, você está cansado, abatido, o sofrimento parece estar pesado demais. Abandone os seus fardos. Contemple Jesus. Os sofrimentos são reais, sim, mas eles foram vencidos pelo Filho de Deus, que se fez homem, sofreu, morreu e ressuscitou para nos dar uma viva esperança. A nossa esperança, irmãos, diante das aflições, não está em nós mesmos ou em qualquer outro lugar. Você pode procurar alívio em qualquer outra pessoa, ou você acha que vai encontrar esse alívio fazendo uma viagem, ou nos seus pecados, ou sei lá, em qualquer outro lugar. Mas a única esperança para o coração aflito e sofredor é Jesus Cristo e a sua cruz. É o que afirma esse texto. Porque na cruz o Senhor Jesus venceu. E é na cruz que nós sofremos com Cristo, mas nós também vencemos com Ele.
E da mesma forma como o Senhor Jesus sofreu, mas venceu, está sentado à destra do Pai nas alturas, nós também sofreremos, mas com a certeza de que nós também reinaremos com Ele por toda a eternidade. E um dia as lágrimas cessarão, a dor não mais existirá, e esse fardo você não mais precisará carregar. É o que nós costumamos cantar naquele famoso hino, Rude Cruz, 291 da harpa cristã, ou 132 do HCC, quando nós cantamos, eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar, e com Ele, no lar, uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer, eu a vou proclamar, levarei eu também a minha cruz, até por uma coroa trocar. Cristo venceu a morte, existe esperança para nós em Jesus, de que nós reinaremos com Ele por toda a eternidade. A caminhada cristã, irmãos, não é um caminho fácil, não é um caminho sem esforço. Seguir os passos do Senhor Jesus implica em seguir o caminho da cruz. Ainda há uma cruz para nós carregarmos, mas nós fazemos isso de bom grado, irmãos. Nós carregamos também a nossa cruz, porque um dia nós a trocaremos por uma coroa. E sabe o que é mais engraçado? É que nesse dia, quando nós recebemos essa coroa, sabe o que nós faremos? Nós ajoelharemos e a colocaremos aos pés do nosso Salvador, porque nós não temos nenhuma glória, tudo nos é dado por graça, irmãos. Essa corrida é um caminho longo, é uma maratona, e nós precisamos de força para correr. Por isso, não desista, continue caminhando, abandone o peso, abandone os seus fardos e olhe para Jesus, a fim de encontrar descanso para a sua alma. Existe graça na cruz de Jesus, existe perdão na cruz de Jesus, existe alívio, consolo, esperança verdadeira, existe paz na cruz do nosso Senhor Jesus. É em Jesus que nós encontramos forças e verdadeiro descanso. Portanto, abandone os seus fardos, olhe para Jesus, a fim de encontrar descanso para a sua alma. Feche seus olhos, oremos. Senhor Deus, obrigado pelo socorro bem presente na hora da angústia. O que seria de nós se não fosse a Tua graça? Se o Senhor não viesse em nosso favor? Se o Senhor não fosse a nossa esperança? Se o Senhor não nos concedesse o perdão por meio da cruz do nosso Senhor Jesus, nós estaríamos perdidos em nossos pecados, estaríamos afogados pelo desespero, não haveria consolo, não haveria esperança genuína, mas Cristo se fez homem, o Filho de Deus se fez homem, Ele morreu na cruz, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia, e a sua vitória significa a nossa vitória, nós que cremos em Jesus pela fé, nós que estamos nele. Ó Senhor, o Senhor Jesus conhece as nossas dores e sabe o que é padecer. Portanto, nós imploramos pelo consolo, pelo renovo, para que o Senhor renove a nossa alegria, a nossa esperança, e que nessa noite haja arrependimento de pecados, perdão, transformação de vidas, que haja alívio para as almas aflitas, Senhor. São grandes os nossos sofrimentos, mas eles não são maiores do que o Senhor, do que a sua graça, do que a esperança que há em Cristo Jesus. Te louvamos pelo sacrifício do Senhor Jesus em nosso lugar. Nós queremos sim carregar a nossa cruz. Estamos sujeitos a carregar uma cruz num caminho de sofrimentos, mas com a certeza de que um dia a trocaremos por uma coroa, pela vitória do nosso Senhor Jesus. E no nome dele nós oramos. Amém e amém.